Todo santo dia. Hoje nós estamos no nosso segundo dia. Ontem lancei o primeiro vídeo, projeto piloto. Inclusive eu nem falei esse nome, todo santo dia, a partir de agora. Temos um nome definido. A ideia é que aqui nós tenhamos um vídeo diário, eu e tu, pesquisando sobre os santos do dia. Tu vai abrir um martirológio, vai pesquisar, vai usar o chat GPT com algumas referências já pré-estabelecidas, vai tirar dúvidas sobre santos que talvez não sejam necessariamente daquele dia, estejam trocados, etc. Então, vamos lá comigo. A partir de agora, tá selado o compromisso, se Deus quiser, conseguiremos. Todo santo dia tem santo do dia. Antes da gente dar seguimento, curte esse vídeo, comenta aqui. Se tu viu o vídeo anterior, comenta o que tu espera para esse de hoje. O vídeo de ontem foi em caráter de teste ainda, hoje espero que seja um pouco melhor. E aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E, obviamente, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo, né? Espero que ele seja muito frutuoso para a tua vida espiritual, que tu possa conhecer santos novos a cada dia e, de algum modo, eh, encontrar novos amigos do céu, intercessores, inspirações. Se algum santo de hoje te chamar a atenção, comenta aqui também para mim. Vamos, então, ao nosso martirológio romano. Essa é uma palavra difícil de eu falar, né? Vamos nessa tela aqui, ó. Pá. Por que ele tá com a vida do santo sobrepondo aí? Que esquisito. Atualizou. Vamos ver, né? Era um bug pelo jeito do negócio aqui, do OBS. Bom, 22 de novembro hoje. Memória de uma grande santa, uma santa muito famosa, porque é padroeira dos músicos, Santa Cecília. Santa Cecília, que foi uma virgem consagrada, todo o martírio dela tem relação com essa busca pela virgindade, a questão do casamento, né, no Império Romano. Se eu não me engano, Santa Cecília não vivia em Roma, mas no norte da Itália. Depois vamos conferir essa informação. Mas, inclusive, o marido dela e o cunhado, o marido foi convertido por ela, converteu o cunhado, tudo antes ainda do martírio dela. Mas a gente tem ela aqui em destaque. Lembrem que ontem eu comentei que a gente não tem o número aqui, porque justamente o destaque é maior ainda, ela não é apenas a primeira por data, né, por cronologia. Ainda que seja, tá? Aqui a gente tem data incerta. Até eu realmente não sei por que que não colocaram, enfim, por que que não tem ao menos um C, né, de cerca de século tal. Ontem a gente viu, inclusive, aqui deve ter alguma coisa. Não tem. Para dar de exemplo. Realmente não sei. Mas a tradição, nos indica que foi porque ela morreu por volta do ano 170, 177, né, então nos primeiríssimos séculos ali talvez na segunda geração depois dos apóstolos, é realmente uma santa muito, muito antiga, e a gente tem conhecimento dela, o martirológio justamente nos traz isso, também por conta aqui do cemitério, ela está no cemitério de Calisto, na Via Ápia. Então, muitos santos dessa época, vocês vão ver que tem essa inscrição aqui no elogio, indicando a grande maioria desses santos que tem esse tipo de inscrição são do cemitério de Calixto na Via Ápia. A Via Ápia é uma das grandes estradas que saía de Roma, né? Ou que chegava a Roma. Depende de quem. Então, Santa Cecília temos aqui. Vamos conferir no G-Catholic se a gente tem alguma coisa sobre ela, tá?
sábado, Santa Cecília. Você vejam que aqui a gente tem as festas e o martirológio. Não necessariamente os santos vão estar nas festas, nem todos os santos são celebrados na missa, né. Assim, a gente não tem uma liturgia para todos os santos, inclusive, por exemplo, nós tivemos a atualização da a nova tradução do missal para aqui da CNBB para o Brasil, e tivemos uma adição de alguns santos, algumas festas que não estavam inclusas, como a de São Pio, se eu não me engano, de Santa Dulce dos Pobres também, que até então não existia uma liturgia específica para elas. Aí a gente tem as liturgias gerais, tipo para as virgens, para os pastores, né, então eram liturgias genéricas, mas tem santos que têm liturgias próprias, a gente e aqui Santa Cecília está na festa, inclusive indicando isso. Mas aqui temos vários outros, vamos ver se abre alguma coisa. O que nós temos aqui de informação? Santa Cecília, aqui ó, aqui já está indicando provavelmente uma morte em 230. Tem algumas informações que dão 177, 170, então talvez por isso dê data incerta, porque daí teria que ser por volta, cerca de qual século também, né, século segundo, terceiro. Mas vejam, ó, na Sicília, festa dia 22. Então, vamos ver o que o chat nos fala sobre isso. Santa Cecília. Essa aqui é uma conversa que eu já deixei configurada aqui com as referências. A gente falou ontem, no vídeo de ontem, sobre isso, algumas referências específicas, e todas elas estão puxando aqui. Obviamente, a gente poderia, né, eu estou aqui com a vida dos santos, com o martirológio, esse aqui é importante, tá? Martirológio romano da Conferência Episcopal Italiana. Mas eu concatenei isso aqui para que o ChatGPT nos ajude a fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, né. Então, vejam, Santa Cecília Virgem Mártir, ó, eu acho que não é isso que diz aqui, né. Eu não sei de onde o ChatGPT, ele nunca consegue puxar do martirológio romano, tá. Em Roma, o natalício de Santa Cecília Virgem Mártir, que celebrou sempre o Cristo em seu coração. Isso não tá escrito aqui, ó. Inclusive o natalício, não é o nascimento dela, né. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Mas aqui alguns pontos relevantes: mártir, virgem, associada às origens da igreja no Trastevere, celebrou Cristo mesmo em meio à música das festas. Bom, e aí aqui tem todo né, uma, uma questão, toda uma verificação de vários, da devoção ao longo dos séculos. Não nos interessa aqui, a ideia do vídeo é uma apresentação rápida para que a gente possa passar por todos os santos. Mas, então, basicamente, Santa Cília é uma dessas santas, dessas tantas santas que a gente tem dos primeiros séculos. E aí, em geral, a grande parte delas vai ser romana ou dos arredores de Roma. São santas, em geral, nobres, assim, que muitas basílicas e templos foram palácios dessas famílias, dessas santas. Justamente porque elas se convertiam e usavam de todo o seu potencial, toda a sua fortuna, ou de toda a sua os seus terrenos, enfim, tudo que elas dispunham para a igreja. De modo que, obviamente, isso também chamava atenção, e muitos martírios têm a ver também com essa reunião da comunidade em torno ou nos ambientes proporcionados por essas mulheres, né. Se a gente for pensar minimamente, assim, santas famosas, ou essas santas ah, que a gente ouve os nossos pais, os nossos avós tendo devoção. Nós temos Santa Luzia, Santa Cecília, Santa Inês, tem, tantas santas dessa época. A gente aqui, por exemplo,
os nomes, quando a gente pensa nos nomes das nossas filhas, nossos filhos, a gente sempre associa a santos de devoção e tudo mais. A gente tem a Marcela, nossa segunda filha, o onomástico dela é Santa Marcela de Roma, uma santa desse mesmo período, um pouco depois de Santa Cecília. Minha esposa é Santa Bibiana de Roma também foi uma santa dessa época. Então, nós temos muitas, muitas santas. Eu não cravaria que maioria, mas realmente é um período de muito destaque das mulheres na fé católica e no martírio. Inclusive, quando a gente ouve coisas como a Igreja Católica oprime a mulher ou desvaloriza a mulher, bom, nós temos grandes santas sendo objeto de veneração desde os primeiros séculos. Então, Santa Cecília nos traz muito isso. É bem importante essa festa dela. Então, sigamos. Comemoração de São Filémon de Colossos, na atual Turquia, cujo amor a Jesus foi causa de alegria para São Paulo. Juntamente com ele é venerada sua esposa Santa Ápia. São Filémon de Colossos, nós temos a, a carta aos Colossenses, né, a carta de São Paulo. Então, é uma comunidade. Hoje eu acho que não existe mais Colossos, assim, enquanto não se tornou outra cidade. Assim como Éfeso, por exemplo, são cidades que sumiram em algum momento da história, não existem mais enquanto. São um território, assim, basicamente. Mas vejam que aqui nós também não temos a data, assim como ontem nós tivemos São Rufo, que é citado também por São Paulo, que possivelmente seja o filho de São Simão de Simão de Cirene. Aqui também uma figura que aparece nos evangelhos, nós não temos a data dela. Isso é relativamente comum acontecer, não, nem o data incerto aparece, né? Justamente porque a existência dele tá ali indicada no evangelho mesmo, no Novo Testamento. Em Arbela, na Pérsia, hoje Erbil, no Iraque, Santo Ananias, mártir, que no tempo do rei Sapor II, por ordem do arquimago Ardissag, foi feito prisioneiro e por 3 vezes espancado com tal crueldade que os verdugos, julgando-o morto, o deixaram cair na praça, mas de noite os cristãos levaram-no para sua casa, onde entregou a alma a Deus. Olha só, 345. Nós temos, muitas vezes as pessoas comentam que, quando Constantino fez o Edito de Milão, ele tornou a fé católica, ele pegou a igreja e botou para dentro do império. Na verdade, ele liberou o culto católico, ou seja, deixou de ser proibido. Mas vejam só, a gente tem aqui, ó, 345, nós temos martírio por conta da fé católica. Quer dizer, a gente tem às vezes um anacronismo, que a gente acha que as leis, mesmo hoje as leis já não é escreve a lei e aplica, né? A aplicação é muito diferente. Mas a gente tem um anacronismo de pensar, não, foi feito o negócio, então a partir daquele momento acabou o martírio dos cristãos. É claro que não acabou, né? Então, Santo Ananias aqui nos traz um pouco disso. Vamos ver o que a gente tem aqui sobre. Vamos abrir São Filémon, que a gente não abriu também. E Santo Ananias. Santo Ananias da Pérsia, 345, mártir. E aqui São Filémon, aqui nós temos datas, ó. Possivelmente morreu em 68, né, da carta a Filémon de Colossos. Nós temos. Os nomes se repetem muito, né? Outros São Filémon muito próximo, no ano 300. Já no Egito, daí, né? Mas enfim. Então,
outra característica importante aqui, que uma coisa que eu já falei ontem, né, de algum modo, nós temos primeiro um foco no Oriente Médio ainda aqui, tá? Seguimos aqui, exceto pelos santos romanos ou do entorno de Roma, a grande maioria dos santos dos primeiros séculos estão aqui. Depois ali do século quinto, por ali, nós teremos mais santos ou mais santos conhecidos, cuja história é conhecida, com mais registros já na Europa também. Mas por enquanto, os santos dos quais a gente fala muito, né, os elogios falam, nos primeiros séculos são esses, tá? Vejam, aqui seguimos o padrão, ó. Temos aqui Turquia, Iraque, Itália. São Benigno, bispo que na grande perturbação causada pelas invasões, administrou com grande zelo e piedade a igreja que lhe foi confiada. 470 em Milão, tá? Cerca de 470, esse C quer dizer cerca, né? Aproximadamente 470. É muito próximo da queda do Império Romano. Como eu falei, próximo, o período que antecede a, a, a vida de São Bento, que foi algo que realmente um divisor de águas na vida da igreja naquele momento. Então, São Benigno é um dos grandes santos que viveu aquele declínio de uma sociedade que perdeu a estrutura, uma sociedade que começava, tinha um tecido social, as coisas aconteciam normalmente, as relações. Lembrem que Roma construiu muitas e muitas estradas, era tranquilo, entre aspas, né, não para os padrões de hoje, mas era relativamente comum que as pessoas viajassem, transitassem, e quando a gente começa a ter essa quebra do tecido social, a inserção dos ditos bárbaros na vida da Europa, essas coisas também vão se perdendo um pouco, né, porque começa a ficar mais perigoso aí, isso vai escalar completamente lá pelo século IX, X, que vai fazer a transição da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média, né, mas enfim. É, São Benigno é um dos grandes santos que segurou a igreja de algum modo, ainda sem solução necessariamente, assim, porque de algum modo a solução passa por São Bento e por todos aqueles santos que seguiram mais ou menos o que ele foi fazendo, a exemplo dele, mas antes dele nós tivemos santos como São Benigno, que ainda que não tivessem a solução matadora, digamos, aquilo que realmente solucionou o problema, seguravam do jeito que podiam, com a fé, com as virtudes, com a obediência, a vida da igreja. Ó, vejam outro detalhe aqui, ó. Nós temos São Pragmácio, que foi bispo no que hoje é a França, né? Na Gália Lyonense, cerca de 517. Mais um sinal aqui, ó, um período, ainda que nesse período a França já fosse um lugar com mais católicos, mas ainda pouco registro, né? Provavelmente a gente vai encontrar muito mais santos franceses que a gente conhece a história de fato e que a gente tem um grande elogio, um período um pouco posterior. E aqui a gente já dá um grande salto, tá? O sexto elogio a gente já tem em 1895, quer dizer, a gente pulou 1.300 anos aqui. Ontem isso aconteceu também, a gente pulou mais ou menos 1.000 anos. E aqui, ah, junto ao rio Zirum, perto de Mara, cidade da Cilícia, hoje Turquia, os beatos Salvador Lino, presbítero das Frades Menores, João, filho de Bause, e outros 6 companheiros. Ó, isso eu comentei ontem. Ó. Quando diz outros 6 companheiros, todos eles são celebrados na mesma festa, digamos assim. Não é como se fossem vários. Não são vários elogios, entendeu? Vários santos no mesmo dia, não. A festa deles é uma festa junto. Quem comemora o Beato Salvador Lilo comemora também, em geral, Beato João, filho de Bause, e os outros 6 companheiros. E aí o que eu falei tá aqui, ó. A sequência um anexo, digamos, com os nomes deles, tá? Inclusive, curioso aqui, mas em geral, eu não sei se tem a ver com a origem, mas em geral, o martirológio romano, principalmente o português, eu não sei como no Brasil isso está acontecendo hoje, assim, é algo bem sem regra, depende de quem está editando e tudo mais.
Mas, em geral, em Portugal, eles sempre traduzem os nomes. Então, a gente vai achar, às vezes, nomes que popularmente aqui no Brasil a gente conhece diferente, porque é uma tradução portuguesa. Se o Brasil traduzisse, se o povo no Brasil tivesse o costume de traduzir esse nome, por exemplo, agora se tornou doutor da igreja São João Henrique Newman, ou Saint John Henry Newman. Até então, eu não sei como é que vai ser isso agora, por exemplo, mas até então, que ele não era um santo tão conhecido, em geral as pessoas chamavam ele por John Henry Newman, Cardeal Newman, São John Henry Newman. Tem uma mistura, né? São John Henry Newman. Mas aqui no Martirológio Romano ele aparece como São João Henrique Newman. As pessoas brincam, São João Henrique, homem novo. Não, Newman como sobrenome nunca é traduzido. Mas os nomes em geral são traduzidos. E aqui não foram, né? Eu falei tudo isso porque esses aqui, talvez por conta da origem, ou talvez não tenha uma tradução, não sei. Então, na Ligúria, Beato Tomás Régio, bispo de Gênova, já em 1901, já uma época moderna, mais ou menos contemporâneo, por exemplo, de São João Bosco, quem mais? Tem outros fundadores. A Itália tem muitos fundadores de congregação naquela época. É, São Luís Guanella, todos ali por volta, meados do século XIX, início do século XX, né? Que associando a austeridade de vida a uma admirável afabilidade, conseguiu estabelecer a concórdia entre os cidadãos e assistiu com todos os meios os indigentes, atendendo especialmente os problemas da convivência humana. Ótimo. Será que não é? Vamos pesquisar, tomar. Vamos ver o G católico que ele diz. Se ainda é beato ainda, ó. Tomás Aurédio, beato. São Pedro Esquerda Ramírez, na Cidade do México. Esses períodos aqui a gente vai ver é, muito, muito mais latinos, ainda que a gente tenha latinos desde o século XV, XVI, século XVI, mas esse período a gente vai ver muito mais. Ó, presbítero e mártir que durante a perseguição mexicana por ser sacerdote foi encarcerado e fuzilado. A gente tem períodos da história que a gente vai ver repetidamente, alguns deles estão aqui, tá? 27, no México nós temos, eu não sei se aqui ainda pega isso, se é a questão da cristiada, se eu não me engano ela começou um pouco antes, 1910 talvez, posso estar, faz tempo que eu não vejo sobre esse assunto, vamos pesquisar, né? Os cristeiros. Não, é exatamente esse período, 26 a 29. Pessoal, todo mundo fala que o Wikipedia uma merda, nunca devemos. É um absurdo. Cara, olha o Wikipedia, tem muita coisa, muita informação boa, mas verifica. O bom do Wikipedia é que tu consegue ter, em geral, os temas são completos, então tu consegue minimamente associar as coisas, e aí um link vai puxando o outro. Ainda que tu tenha que verificar muitas coisas, ao menos tu consegue ter um contexto e saber te dar um início de pesquisa. Então, usem sim o Wikipedia, inclusive para os santos, mas confirmem as informações, tá? Mas então, nós temos aqui um período ali de 26 a 29, que nós tivemos a Guerra dos Cristeiros no México, então nós temos muitos mártires. A grande maioria são beatos, mas alguns santos que vão ser do México nesse período. Ao longo de todo o ano a gente vai se deparar com isso. De 36 a 45, em especial de 36 a 39, inclusive, a gente vai ter muitos beatos da Guerra Civil na Espanha, da guerra, né, da perseguição na Alemanha, alguns ali de Portugal, desse período turbulento de guerras civis e nacionalismos e comunismos e antinacionalismos e embates. A Guerra Civil da Espanha tem muitos, muitos, muitos beatos ao longo de todo o ano, a gente vai sempre se deparar com isso. Esses aqui são, ó, os beatos Elias e Beltrão Francisco, são os nomes de religiosos, aqui tem os nomes deles civis, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires.
Mártires não é o nome da escola, né? Eles são religiosos e mártires, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. E o Beato Fernando Maria, eles, vejam que são cidades diferentes, eles não foram mortos juntos, né? Não, por isso também não é a mesma festa, mas é o mesmo período. Ó, esse aqui é um carmelita, também foi martirizado por conta da Guerra Civil. Nós vamos encontrar ao longo do ano muitos desses. Esse símbolo aqui, ó, eu comentei ontem que a gente teria um símbolo, esse losango, esse diamante aqui, ele indica que esse beato foi adicionado na atualização. Lembrem que eu falei que esse aqui é o Martirológio Romano, segunda edição típica romana de 2002, ou seja, ele contém informações de 2002 para trás, mas ele teve uma atualização por ordem do Papa Francisco até 2013. Então, todos que foram adicionados entre 2002 e 2013 vão ter esse símbolo aqui. E todos que são beatos, e que não tiver, nesse caso aqui, já tem um símbolo, então não sobrepõe símbolos, ícones, ou enfim, símbolos, caracteres. Todos que são beatos estão sempre marcados com um asterisco. Asterisco é para beatos. Losango indica que aquele santo ou beato foi adicionado depois de 2002. E por aqui nós encerramos já o martirológio. Uma coisa que ontem eu não fiz, mas que acho que vale a gente fazer, ainda estamos com um tempinho, é sempre fazer uma pesquisa do santo do dia no Google. Por quê? Porque a gente pode descobrir santos que... Santo do dia. Santo dia 22 de novembro. Porque a gente pode descobrir santos que não... que popularmente são conhecidos errado. Ontem eu falei muito sobre isso, que existem sites que divulgam santos, datas erradas. Ó, temos Santa Cecília, e aqui o Vatican News até se limitou a botar os outros em geral. Eles botam os nomes, mas não tem texto. Mas vamos ver se aqui a gente vai ter algum outro. Na canção nova. A apresentação de Nossa Senhora no templo foi a primeira coisa que... Ah, não, isso aqui ele pegou de ontem. 22 de novembro. Oh, Santa Cecília. Vamos ver se ele vai citar alguns outros santos beatos. Aí aqui uma cópia, digamos, do Martirológio Romano. É isso aí. Perfeito. Aparentemente não é um dia que nós temos muitos erros de santo, não temos nenhum santo que foi atualizado, que está ali, né, que foi feito depois de 2013, que não está aqui. Isso também é uma pesquisa bem pertinente. Mas acho que hoje foi tranquilo, não tivemos nenhuma grande questão. Destaque com certeza para Santa Cecília, mas aqui também São Filémon acho que é um bom santo, um bom ponto de partida, porque é um santo que vocês podem encontrar ele no Novo Testamento, então já tem uma referência, de alguma forma ajuda a ligar a vida do santo à história da salvação, à história da igreja. E eu indicaria também a história de São Benigno, para quem quiser se aprofundar, pesquisem sobre ele, né? A gente tem os PDFs do Padre Raul Baquer, tem a vida dos santos do Alban Butler. Peçam para o chat GPT, pesquisem no Wikipedia. Tudo isso é muito válido. A única questão é, sobre a pesquisa sobre a vida dos santos, não dá para ter uma referência só. Exceto, né, se vocês tiverem um bom livro realmente, algo que foi editado, feito com cuidado, é outra coisa. Mas pensando em pesquisa de internet, não façam uma pesquisa rasa, tá? E sempre busquem fontes de algum modo, como martirológio, tragam a informação da igreja, porque às vezes muitos e muitos e muitos, se eu não me engano, tivemos agora há pouco o caso de Santa Isabel, né, São Joaquim, esqueci o nome do pai de São João, Jesus, mas de Santa Isabel, que estava indicado num dia que era, se eu não me engano, 5 de novembro, talvez,
que não tinha nada a ver, o dia dela não é esse, né, foi no calendário antigo, mas foi uma informação bem difícil de se confirmar, inclusive. Então, tomem cuidado, busquem a fonte da igreja, ainda que os grandes sites tragam isso. É isso. Te espero no próximo todo santo dia. Curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui, me diz o que tu achou, se tá muito lento, se tá muito rápido, se queria se aprofundar, se não queria, se a ideia é legal. Se tu gostou de algum santo específico, se tu pesquisou mais sobre ele. Se eu dei uma informação errada, fala aí também. Ninguém tá isento de erros. E te inscreve no canal. Até o próximo todo santo dia. Feito!